muito forte. E Ele vai mostrar na Bíblia que a vontade dEle, para mim e para a tua vida, é que nós venhamos desfrutar de tudo que Ele tem para mim e para você. Livro de Tiago 1:2 vai dizer assim, 1, versículo 2. Vai dizer assim, Tiago vai dizer assim: meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias o quê? Tentações, sabendo que a prova da vossa produz o quê? Então, quando eu caio em várias tentações, se eu estiver firme em Cristo, naquele momento eu estou sendo tentado, eu estou sendo provando. Deus está permitindo que a minha fé esteja sendo o quê? Provada. Então aquele que está em Cristo, que está determinado em viver com Deus, ele fala assim: Senhor, mas se o Senhor está provando a minha fé, eu não vou sair da direita. Então olha o que Tiago está dizendo: irmãos, tem de grande gozo, ou seja, alegria, quando caírem em várias tentações. E vai dizer assim: sabendo que a prova da vossa produz o quê? Paciência. Poderia ir lá em Salmos 40. Esperei com paciência em quem? E Ele me ouve. Porque quem espera com paciência no Senhor, o Senhor ouve, responde. A Bíblia vai dizer que Ele me ouviu e se inclinou para mim. Ou seja, para responder. Olha a continuação. Tenha, porém, paciência. 4. Tenha, porém, paciência, a sua obra perfeita, para que sejais o quê? Perfeito. Ou seja, a prova da nossa fé é Deus nos aperfeiçoar, para que eu e você chegue, segundo a vontade, naquilo que Ele tem para nós. Ele não vai entregar e não vai sair dando nada para ninguém de qualquer jeito. Primeiro Ele vai nos ensinar, Ele vai nos provar, vai provar a nossa. Entenda a aprovação de Deus. A aprovação de Deus é ensinamento. Deus vai deixar livre para mim e para você os dois caminhos. E aonde eu e você decidir caminhar, que seja com Cristo, como diz em Deuteronômio, se eu decidir, falar, não, eu vou seguir a palavra, naquele momento a sua fé está sendo o quê? Provada. Tudo eu posso, mas nem tudo me com. Ou seja, você vai estar perante a sociedade, os amigos da mesma maneira, mas no teu coração, algo particular, no teu espírito, o Espírito Santo de Deus vai dizer assim: se você pudesse, não faz mais isso, que eu quero te revelar grandes coisas. Eu quero te revelar coisas ocultas. Veja bem, entenda a aprovação de Deus. Não fique igual esses crentes que eles levam tudo para o que está vivendo, o que está passando. Não. A aprovação de Deus, Ele vem mudar o meu e o seu caráter. Ele deixa eu e você livre, mas Ele nos dá consciência do certo e do quê? Do errado. Quando eu e você renunciamos aquilo que é errado aos olhos de... Esquece, não aos olhos do pastor, do apóstolo, aos olhos do A, do B, do C que vai te julgar. Não, aos olhos de Deus, aos olhos da palavra. Quando eu e você renunciamos aquilo que não agrada a Deus, naquele momento você está vencendo. E naquele momento a sua fé está sendo o quê? Provada. E quando você é aprovado, você alegra quem? Porque a Bíblia vai dizer, sem fé é impossível agradar a quem? Então quando nós somos provados e somos aprovados, quando nós agradamos a Deus, naquilo que podemos, mas renunciamos, naquele momento o próprio Deus, por intermédio do Espírito, Ele se manifesta e começa a trazer na minha e na tua vida novidade de vida. Quem está entendendo? Ou seja, eu vou profetizar na vida daqueles que crê. Até o que era para dar errado na sua vida, começa a dar certo. Quem está entendendo? Por quê? Você foi provado em uma coisa, uma situação, e foi aprovado. E aquilo que você fez, que era para dar errado, a mão de Deus se manifesta ao meu e ao seu e ao que era para dar errado começa a dar certo. Por quê? Porque somos guiados pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Então veja bem, olha o que vai dizer no 4 ainda. Tenha, porém, paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos, ou seja, maduros e completos, sem faltar coisa. Ou seja, diga assim: Deus não quer que falte nada na minha vida. Quem crê nisso? Ele não quer suprir um lado e ter necessidade na outra. Ele quer fazer a obra com, mas depende de quem? E se quando for provado, eu for reprovado, eu vou deixar de ganhar, eu vou perder. Vou te dar um exemplo. Essa madrugada faz 7 dias que eu estou num propósito, eu encerro hoje, um dos propósitos. Eu estou num propósito de 40 dias e estou num propósito de 7 dias no monte, que eu encerro hoje à noite, depois de acabar o culto. Essa madrugada, eu estava no monte e nós chegamos lá, estava chovendo. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu estava eu e mais um varão, eu falei,
vamos entrar. Entramos, daqui a pouco foi cessando. Fiquei o tempo todo lá, não choveu. Olhava debaixo das árvores, eu olhava a garoa passando aos olhos da luz dos postes, dos prédios ali. Mas a gente conseguiu buscar de Deus e Deus entregou grandes revelações. Quem está entendendo? No entanto que chegou umas irmãs lá, foram entregar um propósito também, ficaram perto da gente, assim, a gente não vai subir até o final, vamos ficar por aqui. E Deus trabalhou grandiosamente, eu fiquei calado só ouvindo a palavra do que Deus estava falando. Quem está entendendo? Aí o Senhor falou assim para mim, e se você olha para o tempo e vai embora? Você tinha perdido o que eu estou te direcionando aqui. Porque a grosso modo era chegar, pisar no monte por causa da chuva e entregar e ir embora. Mas eu falei, não, vamos ficar. Sou feito de açúcar. Já peguei chuvas piores. Por quê? Porque aquela era a vontade de quem? Então depois daquela aprovação, quem já foi aqui orar no monte comigo algumas vezes? Quem já foi? Pouca gente daqui, né? Vou ter que levar vocês de volta. Quem lembra o sinal que eu peço para Deus se manifesta? Qual é o sinal? Aí ontem eu pedi um sinal em espírito. Daqui a pouco veio uma enxurrada assim, de vento e de chuva. Aí daqui a pouco veio um sol no meio. Rodou. Eu falei, obrigado, Senhor. O Senhor já me deu o sinal. Aí muitos falam assim, isso aí é loucura. Vai para a Bíblia, vai ler Bíblia. Os sinais seguirão todos. Sinais seguirão o quê? Então você que crê, você pede para Deus um sinal e ele se manifesta. É só você crer. Comigo, eu pedi para Deus, é o vagalume. Quando eu estou num determinado lugar. E se não é para ficar, o Senhor já fala comigo, aqui não é o lugar. Sai daqui, vai orar em outro lugar. Segundo a Bíblia. Aí eu pedi um sinal, eu falei, Senhor, eu quero, se for do teu agrado, me dá um sinal. Mas eu não quero ir embora. E aí veio o vagalume assim, ó. Aí eu me alegrei. Aí o Espírito Santo começou a visitar, trazer palavras, direções. Ele começou a visitar forte, começou a trazer. Daqui a pouco as irmãs chegaram, juntaram e começaram a contar a obra, começaram a orar. O Espírito Santo começou a visitar e dar revelação, pessoas foram curadas. Eu do lado da irmã gritava assim, quem tem algo de Deus, entrega uma roda grande. E o Senhor me enchendo de palavra, eu falei, Senhor, eu vou só receber, eu não vou entrar. Ele, não. Ele falou, você não vai entrar porque eu não vou te levar, porque se eu quisesse era para você entrar. E eu fiquei só olhando e Deus me dando palavra, revelação. Eu olhava para um, o Senhor falava assim, aquela eu estou curando, essa aqui eu estou renovando, estou libertando o marido daquela ali, quem está entendendo? Aí o Senhor falou assim, por quê? Porque elas estão perseverando. E deixa eu te falar, só senhoras, coisa que muitos jovens têm a oportunidade de buscar e não estão. E o Senhor falou muito forte, a fé está sendo provada e foi daí que Deus começou a me dar a revelação da palavra. Veja bem o que vai dizer no 5. E se algum de vós tem falta de que, igreja? Peça para quem? Você viu? Espera aí, eu estou numa área da minha vida que está me faltando sabedoria. Não sabedoria humana. Tem que ser a sabedoria que vem de quem? Essa nos prospera. A sabedoria que vem de Cristo, de Deus. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos liberalmente. Ele não oculta, você vai receber, você não, você sim. Ele dá a quem? A todos. E não lança o rosto, ou seja, ele não vira o rosto. Se você orar, apóstolo, mas eu estou em pecado, eu estou em fraqueza. Por isso que eu profetizo que ele vai te dar a sabedoria dele. Quem está entendendo? Porque se nós pedimos e vivermos a sabedoria de Deus, vamos pecar menos. Vamos se desviar da vida de pecar minosa. Porque a Bíblia vai dizer, seja santo porque eu sou o quê? Então não é a sabedoria humana, não é a experiência, não é bagagem, não é a maneira de vida. Eu tenho tantos anos de experiência nessa ou naquela área. Eu quero saber se você tem a sabedoria de Deus. Porque o que prospera é a sabedoria que vem de, o que abençoa a sabedoria que vem de, o que nos ensina a cuidar e administrar e viver bem é a sabedoria que vem de. Então olha lá, se algum, ele está dizendo, se algum de vós tem falta, ele não está obrigando ninguém, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. E olha a continuação, que a todos, então ninguém pode falar, se você pedir Deus não vai te dar. A Bíblia está dizendo, a todos, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança o rosto, e se ele há o quê? Dada, ele vai te entregar, você pede, ele vai te dar. Então muitas vezes na área da sua vida você fala, meu Deus, eu queria um resultado diferente, eu não quero minha vida dessa maneira, meu Deus, porque nessa área você precisa pedir a sabedoria de quem? E eu profetizo, ele vai te dar, quem está entendendo? Nessa área você necessita da sabedoria de Deus. E quando você pedindo com,
Ele vai te dar. Quem crê nisso?